Fala, meus amigos, Patrick Rodrigues passando aqui com mais um conteúdo para você. E nessa tarde nós falaremos de um dos assuntos mais importantes do ministério, tanto do apóstolo Paulo quanto do ministério de Timóteo. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero te convidar a se inscrever no link que está abaixo aqui, ó. Clica no link que está abaixo, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante para você. Agora, vamos deixar de papo, eu quero te convidar para a tela do Mac para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto. Veja bem, hoje nós falaremos um pouco sobre o jovem Timóteo. Jovem Timóteo. Jovem Timóteo. Timóteo tinha pelo menos três limitações. Primeiro, Timóteo, ele era jovem para sua época. Segundo, Timóteo, ele era tímido. E terceiro, Timóteo era doente. Então existia no ministério de Timóteo pelo menos essas três limitações: jovem, tímido e doente. Mas nem por isso Timóteo deixou de cumprir a missão designada pelo apóstolo Paulo. Perceba que as limitações de Timóteo não foram desculpas para poder cumprir e exercer o seu chamado. O londrino John Stott, que escreveu um livro, A Igreja Autêntica, ele disse que uma igreja viva é uma igreja que aprende. Então, quando você entende o conceito dessa frase, baseada no livro de John Stott, A Igreja Autêntica, você consegue perceber que enquanto a igreja está aprendendo, ela está crescendo. Então veja bem, vamos desenvolver mais um pouco esse assunto. Viktor Emil Frankl, ele vai dizer que o homem só se torna homem e só é completamente ele mesmo quando fica absorvido pela dedicação de uma tarefa. Por que eu fiz questão de colocar essa frase aqui de Viktor Frankl? Para você entender que no ministério de Timóteo, Timóteo precisava ter dedicação no afã de cumprir uma tarefa. E perceba comigo que o momento que Timóteo estava vivendo não era um momento muito peculiar, um momento muito festivo, não era um momento de alegria, era um momento que a igreja agora estava passando por perseguições e Timóteo agora precisava também saber lidar com os falsos mestres daquela época. Então Timóteo precisava ter dedicação e também exercer a sua tarefa. Então perceba, vamos pensar aqui na segunda carta do apóstolo Paulo endereçada a Timóteo, no capítulo 1, versículo 6. O texto vai dizer: por esse motivo te relembro que despertes o dom. Perceba aqui, que existe um artigo definido. O dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então o apóstolo Paulo está incentivando Timóteo a despertar, e a gente vai entender aqui, baseado em algumas traduções, que tipo de dom era esse, qual era a intenção do apóstolo Paulo em se referir o que Timóteo precisava fazer. Note comigo, agora, que em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, essa é uma das mais emocionantes epístolas do apóstolo. E sua última carta escrita na penumbra do martírio. Quando Paulo está escrevendo esta carta, essa epístola, Paulo está numa masmorra fria e solitária. Só que note comigo que era um tempo de graves, olha aqui, graves ameaças à fé cristã. Então, quando Paulo está escrevendo a Timóteo, não era um momento fácil, não era uma fase simples para Timóteo exercer o seu ministério. Era uma fase de o quê? Ameaças à fé cristã, ok? Fé no grego aqui é psteos, confiança, né? Então analise comigo que, de um lado,
o fogo da perseguição só provava com indomável violência. Por outro lado, o assédio dos falsos mestres era audacioso. Os falsos mestres, os falsos mestres não mediam esforços para poder causar problema para a igreja recém-nascida daquela época. Então perceba que muitos crentes, eles estavam abandonando as fileiras do evangelho porque estava passando por uma fase, por um momento muito difícil das suas vidas. Então veja comigo, observando aqui, que a segunda carta a Timóteo é a última epístola escrita pelo apóstolo Paulo, e o registro de sua última vontade ou seu testamento à igreja. Charles Eden diz que essa é a mais pessoal carta. Gente, olha aqui comigo. Essa é a mais pessoal carta do apóstolo Paulo, ou seja, uma das cartas pastorais mais pessoal do apóstolo Paulo, ok? John Stott, tu, porém, a mensagem de 2 Timóteo. Então, analisando mais esse contexto, você vai perceber comigo que quando examinamos o testemunho externo com referência a estas cartas, vemos que não é de maneira alguma deficiente. Se muitos duvidaram de sua autenticidade, não é porque descobriram que a igreja primitiva não as reconhecia. É verdade que alguns antigos hereges, olha aqui isso aqui, alguns antigos hereges que reconheceram a autenticidade de outras cartas atribuídas a Paulo, rejeitaram estas como Basílides e também Marcião. Mas Jerônimo disse que a sua avaliação adversa foi puramente arbitrária. Então note comigo que desde a época de Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano, que foram os primeiros a citar os livros do Novo Testamento por seus nomes. Agora, até o fim do século XIX, ninguém duvidava que Paulo fosse o autor dessas epístolas. Então, vale a pena a gente ressaltar que existe um grau de dificuldade de aceitação sobre esta carta. A gente vai deixar isso para depois. Embora Timóteo fosse jovem, olha aqui, gente, embora Timóteo fosse jovem, tímido e doente, ok? Estava à frente da grande igreja, da grande igreja de Éfeso, ok? Capital da Ásia Menor. Aquele era um campo minado pelos falsos mestres e um território de gigantescas lutas espirituais. Além de Timóteo ter que passar pela fase de lutar contra os falsos mestres, guerrear espiritualmente contra os falsos mestres, ainda tinha um lado espiritual que Timóteo precisava diariamente manter-se de pé. Então, analisando todo esse contexto, você vai perceber comigo que o conteúdo dessa epístola, ela se divide pelo menos em 3 partes. Primeiro, considerações para fortalecer a coragem de Timóteo. Então, essa epístola ela está dividida em pelo menos 3 partes. A primeira é considerações para fortalecer a coragem de Timóteo. Então, o que Paulo quer, através dessa carta, é fortalecer e encorajar o ministério e a vida de Timóteo, ok? Depois da saudação, o apóstolo incentiva Timóteo a avivar o seu dom, ok? Avivar aquilo que estava morto, tornar-se vivo, o seu dom ministerial, ou também a ser usado no sofrimento e a se apegar à verdade que lhe foi confiada. Então note comigo que a intenção de Paulo é acender a chama que existe dentro de Timóteo, ok? A carta também ela é dividida, a segunda parte, que é exortações principalmente a respeito dos ensinamentos a Timóteo, ou seja, Paulo está instruindo gradativamente Timóteo, baseado no percurso do seu ministério e em tudo aquilo que ele havia aprendido na trajetória com o apóstolo Paulo. E em terceiro lugar, as recomendações pessoais. Paulo pede que Timóteo venha a Roma logo, trazendo Marcos e também sua capa e seus livros. Você está percebendo que o apóstolo Paulo está preso em uma prisão salubre de Roma, mas Paulo está preocupado com os seus livros, ok? Um dos instrumentos principais do apóstolo Paulo era o livro, ok? Então perceba comigo, agora,
falando sobre D. Carson, Leon Morris e também Douglas Moo, grandes especialistas no Novo Testamento, eles chegam a dizer, na sua introdução ao Novo Testamento, página 419, que as evidências em torno da data da redação da carta foram em grande parte pesquisadas na seção local de origem. E vimos ali que é provável que a carta tenha sido escrita em Roma durante uma prisão posterior àquela descrita em Atos. Nesse caso, a carta foi escrita em meados da década de 60, segundo os estudiosos. Se Eusébio está certo em designar o ano de 67 como a data do martírio de Paulo, então esse ano ou anterior é a data da segunda carta de Paulo escrita a Timóteo. Então percebam, eu estou falando aqui de 3 grandes eruditos, ok? De 3 grandes homens que se dedicaram ao ministério. Nós temos aqui o D. Carson, ok? Nós temos aqui Leon Morris e nós temos aqui o Douglas Moo. 3 grandes eruditos do Novo Testamento falando sobre a datação da carta do apóstolo Paulo, ok? Então vamos analisar aqui agora alguns versículos baseados em algumas traduções. Aqui nós temos a Bíblia de Jerusalém, ok? A Bíblia de Jerusalém, que diz o seguinte: por esse motivo eu te exorto a reavivar o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. Já a Bíblia King James, fiel 1611, diz: por esse motivo te lembro, ok? Te lembro que desperte o dom de Deus que é em ti. A Bíblia literal do texto tradicional diz: por esta razão, novamente te lembro, te lembro, para reavivares. Eu gosto muito dessa tradução. Achamos o dom de Deus, a qual o dom existe em ti através da imposição das minhas mãos, ok? Nós temos aqui mais algumas traduções, Almeida, revisada e atualizada, que diz: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. Nós temos Almeida, revisada e corrigida, ok? Por esse motivo te lembro que despertes, te lembro que despertes o que de novo, gente? O dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. E também nós temos aqui o texto grego, baseado no Novo Testamento, 28ª edição, Nestle Aland, que diz assim, Direm aitiam anaminesko so anazopirem, to carisma tuteuro estin, em sodia des epistesios ton hairon nu, ok? Então nós temos aqui, anaminesko, e a gente já vai entender isso aqui. Nós temos aqui, anazopirem, ok? E nós temos aqui, carisma, baseado, ok? Na 28ª edição Nestle Aland. Então veja, o texto vai dizer: por esta razão, dia ros aitia, pois te relembro, anaminesko que reavives anazopirel, o dom, ok, olha aqui, o dom, carisma, o dom de Deus, né? Tuteus, de Deus, que ros, há em ti, ou seja, pela imposição, epistelsis, ou epístesis das minhas mão, reire, ok? Então, note comigo a peculiaridade com que o texto grego vai desenvolver este assunto, ok? Perceba, nós temos aqui, relembro. Estamos aqui, relembro. A palavra relembro é uma tradução do grego, anaminesko, que é um verbo presente indicativo ativo da primeira pessoa do singular. Nós temos aqui, anazopirem, reavives, ok? Que é um verbo presente infinitivo ativo
E nós temos aqui, ó, carisma, o carisma, dom, que é um substantivo neutro acusativo singular. Então, analisando esse texto, a palavra dom deriva dos seguintes termos gregos. Olha aqui, nós temos, na verdade, algumas palavras gregas para carisma, ou para dom, ok? Primeiro, nós temos aqui a palavra doron, usada acerca, ó, de presentes, lá em Mateus capítulo 2, versículo 11. Nós temos aqui também doação, para a palavra dorão, doação. Nós temos aqui também ofertas, está baseado também lá em Marcos 7, lá em Mateus, versículo 5, ok? Nós temos aqui também a palavra pela graça, Efésios capítulo 2, versículo 8. E nós temos também aqui a palavra presentes, ok? Apocalipse 11, versículo 10, ok? Nós temos aqui também, para a palavra dom, a palavra dória. Palavra no grego para dom, dória. Denota presente grátis. Sempre utilizado, ó, no Novo Testamento acerca de dom. Ou seja, acerca de dom espiritual ou sobrenatural, ok? Então, fazendo aqui com vocês uma análise textual, a gente está observando as várias nuances da palavra designada para dom. Doron, dória, ok? Nós temos aqui também mais algumas palavras para designar a palavra dom. Ó, dorema, ó, dorema, ou dorema. Vou botar aqui. Então, veja bem, nós temos aqui algumas outras palavras para designar esse termo, ó. Dorema, ou dorema, traduzido por dom, em Tiago, capítulo 1, versículo 17. É assim diferenciado como uma coisa dada da palavra precedente no versículo doses, ou ato de dar, ok? Então, essa palavra aqui, ó, dorema ou dorema, ela pode significar também o ato de dar ou uma dádiva, ok? Palavra dom deriva dos seguintes termos gregos. Nós temos aqui também a palavra doma, ó, doma, dá mais ênfase ao caráter concreto do dom do que sua natureza beneficente, ok? Tem lá em Mateus capítulo 7, versículo 11. Então perceba aqui, ó, as várias palavras, ok? Palavras para designar tanto dom, ok? Doma, dorema, para designar doron, ok? E para designar dória, ok? Então veja bem, aqui nós temos também a palavra dom, que deriva dos seguintes termos gregos. Dosis, ó, dosis, que denota o ato de dar. Filipenses capítulo 4, versículo 15, ok? Então perceba as várias nuances dessa palavra, a raiz da palavra, a terminação da palavra, ok? Que também pode designar ou atribuir algum tipo de dom espiritual ou também algum tipo de recompensa, ok? Nós temos outra palavra grega aqui, ó, aqui, ó, merismos, ou merismos, ok? Que significa divisão, partilha, derivado de meros, ok? Traduzido em Hebreus 2:4 por dons, ok? Os dons do Espírito Santo. Ou seja, esta palavra aqui, ó, merismos, ela pode ser traduzida lá em Hebreus, ok? Lá em Hebreus, deixa eu melhorar isso aqui. Lá em Hebreus,